Bom, como nós estávamos falando, vamos iniciar hoje o item 5 deste capítulo, que fala sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Kardec aqui vem questionando a espiritualidade a respeito dessa dúvida, que para ele, né, era uma dúvida e estava buscando o conhecimento. Como é que esses espíritos agem e quem são esses espíritos responsáveis, se eles realmente existem e se tem mesmo essa ação desses espíritos na natureza. Então, na primeira pergunta desse item, na questão 536, Kardec perguntou assim: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Então, o que ele está perguntando aqui é o seguinte: se esses fenômenos que acontecem, né, na natureza, e muitos deles causam assim grandes prejuízos, tragédias, entre aspas, né, se isso acontece por acaso, próprio mesmo lá da natureza, ou se tem um objetivo. Se isso faz parte da lei de Deus e que tenha um objetivo. A resposta dos espíritos: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, todos esses fenômenos que a gente vê acontecer aí, mesmo que aos nossos olhos pareçam assim fenômenos destruidores, pareçam coisas assim feias, terríveis, eles têm uma razão de ser. Está lá, está na lei divina. E Deus, melhor do que todos nós, sabe a razão do porquê eles existem e eles acontecem. Então, com a sua permissão que esses fenômenos acontecem. Então, Kardec vai e pergunta: esses fenômenos sempre visam ao homem? Resposta dos espíritos: quer dizer, esses fenômenos estão sempre em função do homem? E os espíritos responderam: algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o estabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, no primeiro momento, esses fenômenos têm como objetivo essa harmonia das forças da natureza, ou seja, organizar, né, harmonizar a natureza. Muitas das vezes é trágico por conta da ação do homem, por coisas que o homem anda fazendo, né? Então, a gente, por exemplo, esses 2 meses aí atrás, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, e foi no Brasil todo, né? Um verão completamente diferente de todos os verões anteriores. Um calor que ninguém estava aguentando. O sol, você saía no sol, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você saía no sol assim, a tua pele queimava. O sol não batia e você sentia o calor do sol, não, você sentia o sol queimando. E aí a recomendação de não se sair sem um chapéu, sem um filtro solar, e dependendo do horário, não sair mesmo, né, naquele horário de 10 até as 16 horas, porque o sol ali está mais forte, com os raios ultravioletas e como era dito aí para nós, esclarecido para nós e pedido isso. Por quê isso? Não é? Por que o sol... Será que o sol está aumentando o seu grau de caloridade? Será que o sol está ficando mais forte? Não. O que está acontecendo? A Terra tem uma camada que a protege justamente contra esses raios fortes do sol, que sempre foram fortes. O problema é que o homem está destruindo essa camada, a famosa camada de ozônio. E por ele estar destruindo essa camada, o que está acontecendo? Os raios solares estão infiltrando mais sobre o nosso planeta, sobre a Terra. E aí esse calorão que a gente está aí sem aguentar. Então, o calor do Sol continua o mesmo, desde que a Terra foi criada.
Está lá, da mesma intensidade. A Terra foi criada com uma proteção para este calor. Agora, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Né? Então, é por isso que ele diz aqui, ó, esses fenômenos acontecem para a harmonização da natureza, para que o planeta funcione e caminhe perfeito. Agora, quando o homem começa a querer mudar o rumo das coisas, começa a querer ter maior poder até do que Deus, é que acontecem as tragédias. É por isso que ele dizia algumas vezes, então, essa razão está direta relacionada ao homem. Por conta de quê? Da lei de causa e efeito. Quer dizer, você fez, você tem que sofrer as consequências. Então, não prejudicamos aí a camada de ozônio com tantas coisas químicas que foram feitas, né? Sem a preocupação com isso. Agora, o que está acontecendo? Sofremos as consequências desses nossos atos. Então, não é Deus castigando, não é Deus punindo, não é Deus que está lá revoltado e está tentando cozinhar nossos miolos. Não. É a consequência dos nossos próprios atos. A lei foi criada lá desde o início. Lei de causa e efeito, ou seja, os seus atos vão te trazer consequências. Isso aí é lei. Lei. Então, o que a gente tem que fazer? Raciocinar antes de fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes, né? A gente está vendo aí a campanha, todo mundo pedindo para não se esbanjar a água, porque daqui a um tempo não vamos ter água no planeta. Só que as pessoas dizem assim, isso aí vai demorar muito, até isso acontecer eu já morri. Já morreu, mas vai estar aqui reencarnado. Né? O problema é esse, que a gente vai morrer dessa encarnação. Mas a gente não vai sair daqui, não é a última. Nós vamos voltar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estragando, desperdiçando uma coisa que nós vamos lá na frente precisar. Aí, quando nós reencarnarmos daqui a alguns anos, né, em outra vida, e estivermos passando pela dificuldade da falta da água, aí que a gente vai dizer, Deus está castigando, Deus está punindo. Não, o que nós fizemos para isso acontecer? Né? Então, aí as campanhas. Então, os espíritos disseram aqui muito certo, muitas das vezes é uma razão direta relacionada ao homem por conta dos atos do homem. Mas o certo, o normal, esses fenômenos têm como utilidade principal é a harmonia da natureza, né? Fernando coloca aí, sim, mas o tratamento das águas poluídas tem um limite. E depois não mais como tratar. Pois é. Né? Mas é o que a espiritualidade fala. Né? É o que a gente aprende. Tudo vai chegando a um certo limite. Você tem que ter disciplina em tudo. Então, se você desperdiça, como é que você vai querer ter de volta? Né? Se você joga fora, desperdiça, você vai ter que sofrer as consequências disso. É o que vai acontecer com a gente. Lá na questão 536b, então aí Kardec vem e pergunta assim: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. Não é? Então, o que Kardec está perguntando aqui? Tudo está regido, tudo lá está sob o comando de Deus. Mas será que não existem espíritos? Né? Os espíritos podem agir sobre a matéria, também é uma lei. Será que esses espíritos não podem aí agir na matéria e, como ele fala aqui, agitar, acalmar, dirigir, né? Provocar fenômenos, diminuir a ação desses fenômenos? Será que isso pode? Aí a resposta dos espíritos: mas é evidente. Isso não pode ser de outra maneira.
Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, Deus tem esses espíritos que têm essas responsabilidades. Porque é aquilo que a gente aprendeu lá com Jesus, nós não paramos de trabalhar. Nós não ficamos lá só passeando lá na espiritualidade, ou no paraíso, ou lá no céu, onde quer que você queira, sem fazer nada. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos recebendo de Deus tarefas, responsabilidades. E uma delas é essa que ele fala aqui, né? De tomar conta da natureza. Então, existem espíritos responsáveis pela natureza, para tomar conta desses fenômenos. Aí Kardec pergunta: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideram os espíritos como divindades, né? Então nós sabemos que nas mitologias antigas existiam o deus do vento, o deus do sol, o deus da chuva, o deus da montanha, o deus do mar, o deus da lagoa, o deus das plantas, o deus da floresta, deuses responsáveis por todos os elementos do universo. E aí Kardec está fazendo essa comparação com a mitologia, que é a mesma coisa, né? que vem a ser uma realidade. Apesar da mitologia tratar desta maneira, como deuses, mas tem aí uma semelhança muito grande nas ideias espíritas, ou seja, na realidade que a gente tem conhecimento, de realmente existirem espíritos, só que não são deuses, nem divindades como eles colocam, são espíritos responsáveis por esses setores, né? Vamos dizer assim. Aí Kardec continua: ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Quer dizer, essa ideia que vem desde lá da antiguidade, desses deuses tomando conta da natureza, dos elementos da natureza, tem fundamento? Né? A gente pode considerar isso como uma verdade? Hoje, com o esclarecimento da doutrina, falando dos espíritos, e aí a resposta dos espíritos, tão pouco destituída de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Aí Kardec pergunta: pela mesma razão poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo fenômenos geológicos? Então, se existem espíritos que tomam conta, né, dos fenômenos, dos elementos da natureza, existem espíritos, Kardec engata logo essa questão, né, que estão aí presidindo os fenômenos geológicos e que habitam o interior da Terra, que estão lá no interior, no centro da Terra? E aí responderam a Kardec: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Quer dizer, um dia nós vamos ter condições, capacidade para entender como é esse processo. No momento, é o que os espíritos estão dizendo aí, que nós precisamos saber existem espíritos que são responsáveis por todos os elementos que existem no universo. Deus outorga a esses espíritos essa responsabilidade, né? Como se fossem assim, os ministros de Deus, os assessores de Deus, que são responsáveis para cuidar dessa parte da natureza, não só do nosso planeta, mas de todo o universo. Aí na questão 538, Kardec pergunta: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Dudu colocou ali: eu sempre oro por esses espíritos quando tem algo em comum no tempo. E é bom que a gente ore, né?
pedir a ajuda deles. E eles nos ajudam, eles ajudam sim. Principalmente quando a gente está passando assim, né, esses períodos de temporais, essas tempestades, com esses raios que produzem assim tanto tragédia, né, caindo. É bom que nesse momento a gente entre no recolhimento de prece, né? A gente aprende isso com a doutrina. Nesse momento assim é bom a gente se queimavam palhinha e tudo. Não há necessidade de queimar palhinha nem nada, mas é bom que a gente entre no recolhimento, né? Que a gente entre naquele processo de prece e ligue o nosso pensamento a eles, pedindo, né, para que acalme, para que não aconteça tanta tragédia. A energia, né, de todos os nossos pensamentos vão fazer isso. A minha mãe também queimava muita palhinha, Dudu. Eu me lembro que a gente era criança, a gente no domingo de Ramos ia para a igreja para poder o padre benzer aquele ramo que a gente levava, e aquele ramo a gente guardava justamente para isso, para no dia de tempestade a gente queimar, porque aquela fumaça que produzia aquele raminho acalmava as tempestades. Na realidade, né, a gente pode ver que tem um fundo de verdade. Por quê? Não é aquela fumaça que acalmava a tempestade, mas sim a ação do pensamento que nós tínhamos quando estávamos queimando a palhinha, né? Então fica sabendo essa, Fernando. Essa é nova. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Hoje em dia as pessoas vão lá, pegam, levam um ramo, ninguém nem sabe por que está pegando aquele ramo e levando para casa. Mas antigamente sim. E quando você ia lá queimar a palhinha, começava temporal, né? Eu me lembro que a minha mãe fazia isso, pegava a palhinha lá e queimava. Quando ela estava queimando aquela palhinha, ela estava fazendo uma prece. Ela estava ali evocando, elevando o pensamento e pedindo, não é? E aí? Esse ato desse pensamento que era a energia que vai chegar até os espíritos que são responsáveis lá e que, sendo podendo nos atender, eles vão nos atender. E muitas das vezes a placa mesmo. Eu entro em prece, porque eu tenho pavor de raios e trovões. Então, eu entro logo em prece, que eu morro de medo. Então, eu fico ali já fazendo minha prece, pedindo para que aqueles raios subam, né? É tudo a importância do pensamento, né, Dudu? É isso. Por que a gente aprende lá, né? Eu aprendi muito isso quando eu era católica. Você tinha que acender uma vela para o seu anjo da guarda, para fortalecer o seu anjo da guarda. Hoje a doutrina nos esclarece que você acender uma vela, aquela luz da vela não vai iluminar o teu anjo da guarda nunca, porque não é dessa luz que ele precisa, né? Ele não precisa dessa luz. Mas é a energia, né, a força que você emite quando está ali acendendo a vela, fazendo a sua prece. Pois é, fazendo a sua prece. A pessoa vai lá, acende, no momento que está acendendo a vela para o anjo da guarda, está ali pedindo luz, que aquela luz ilumine o anjo da guarda. Aquela luz não vai iluminar nada, mas a força do pensamento emitida é que vai chegar até o seu anjo guardião. Que eles precisam também, né, os nossos mentores. Nós chamamos de guia, de mentor, anjo guardião, anjo da guarda. O nome não importa. O problema é o elemento que tem ali, aquele espírito que é responsável por você. E ele precisa das nossas preces, ele precisa do nosso carinho, do nosso amor. Então, quando você está lá, é a mesma coisa, você acende a vela. As pessoas que acreditam, né, em patuais, em talismãs, isso tudo. Na realidade, aqueles patuais, aqueles talismãs ali, não resolve nada. Mas o meu pai, tudo para ele era resolvido através de simpatia. Tudo do meu pai, ele tinha uma simpatia, fazia uma simpatia. E ele fazia com tanta fé, mas com tanta fé, que muitas das vezes ele conseguia aquilo que ele tinha feito, né, com a simpatia, o que ele queria, o objetivo que ele queria, né?
Então, não era no ato em si da simpatia dos elementos que ele usava lá, ou do que ele fazia, mas a fé com que ele fazia aqueles pedidos, aquelas simpatias ali. Então, é o mesmo caso aqui da palhinha, né, no dia de chuva, né? O caso do acender as velas, é o caso dos talismãs aí que as pessoas têm. Não temos necessidade disso, porque a nossa força é o nosso pensamento. Mas a ignorância ainda faz com que as pessoas acreditem, né, nos objetos e tenham esses rituais. Enfim, a gente respeita, né? Bom, então, seguindo aqui, ele perguntou se os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial do mundo espírita, ou se são espíritos à parte, né? Elementos criados, seres criados à parte, ou espíritos que foram encarnados também como nós. Aí ele diz que o serão ou que o foram. Então, são espíritos como nós, que já estiveram reencarnados ou que ainda virão reencarnar. Então, não são seres criados especialmente para isso. Como a gente tem o aprendizado na Igreja Católica de que os anjos foram seres criados especialmente por Deus, diferentes de nós. E nós sabemos que não, né? O Deus verdadeiro, o Deus do amor, o Deus que a gente conhece, que é bondade, que é inteligência máxima, que é essa lei que nos rege, não poderia fazer distinção de nada. Senão não seria justo. Não teria lógica Deus criar seres diferentes, com capacidades, com responsabilidades, com conhecimentos, com forças diferentes. Então, fomos criados todos iguais. E cada um de nós é que vai conquistando, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, e foi isso que Deus, e é isso que Deus quer, cada um que vai conquistando o seu progresso, a sua elevação. Então, não são espíritos especiais, né? Aí na 538A ele diz assim: esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores na hierarquia espírita? Lá naquela hierarquia, lá na escala, lá na questão 100, na escala dos espíritos, né? Será que quem são os responsáveis por esses fenômenos, pelos elementos da natureza? Só espíritos superiores ou inferiores? Aí a resposta dos espíritos: segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como os homens. Isso aqui é muito claro, né? O comando está na mão dos espíritos superiores, mas a execução, pela proximidade ainda muito grande, né, do mundo material, dos elementos materiais, a execução é por conta desses espíritos menos elevados, mais inferiores, né? A gente sabe disso. Lá nos efeitos físicos, né, o que a espiritualidade superior faz? Utiliza esses espíritos ainda ignorantes, ainda de moral menos elevada, para produzir esse fenômeno. Por quê? Porque eles possuem mais, por estarem mais ligados à matéria, possuem mais ainda essa possibilidade de manipular essa matéria, de vincular-se a essa matéria. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Existem, como ele fala, entre nós, né? Não existem lá, numa construção, você não tem um engenheiro, o engenheiro projeta, né, cálculo, faz os cálculos, tudo perfeitinho, lá a construção, a obra, mas na hora de executar, ele vai chamar quem? Os funcionários operários, que não têm assim grande conhecimento daquilo que está sendo feito, mas tem força física para bater uma massa, para sentar um tijolo, para levantar uma laje, para fazer concreto, essas coisas todas. Então é necessário uma mão de obra mais forte.
É a mesma coisa na espiritualidade. Não tem processo nenhum diferente disso. Na questão 539, Kardec perguntou: na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? E a resposta simples e pequena é: em massas inumeráveis. Então não é um espírito só, são vários, são muitos espíritos. Na 540 ele pergunta: os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Então a pergunta de Kardec é: os espíritos agem, né, esses espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, eles agem com consciência? Sabem o que estão fazendo? Ou vão por impulso, por instinto? Né? O instinto da proteção, o instinto de realizar alguma coisa útil, sem até ter entendimento do que esteja fazendo. Resposta dos espíritos: uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Quer dizer, vão agindo instintivamente, no exemplo que ele está dando aqui dos animais, criando essas ilhas, criando esses arquipélagos. A gente vê muito isso aí em documentários que passa aí nos Discoveries da vida, nos canais de Discovery. A gente vê muito essas coisas lá, eles mostrando tudo isso. Eles vão agindo por instinto, né? Pela indução mesmo, né, de Deus. E aí, é como ele diz aqui: são, entretanto, animais de último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades e sem perceberem que estão sendo instrumentos de Deus. E aí ele continua e diz assim: pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. É interessante isso, né? Eles vão ali, agem, são induzidos, vamos dizer assim, são intuídos por Deus, mas eles muitas das vezes vai pelo instinto sem saber por que estão realizando aquilo. Aí os espíritos continuam: primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É a lei do progresso, né? Então nós começamos lá aqui no planeta Terra, quando ele foi criado ainda primitivo ainda, nós éramos todos ainda desprovidos dessa inteligência que possuímos hoje. Agíamos muito por instinto. Fomos evoluindo, reencarnando, encarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, fomos desenvolvendo essa inteligência e, de acordo com o progresso que vamos atingindo, é o que ele está dizendo aqui, poderemos um dia dirigir as coisas do mundo moral, do mundo material e do mundo moral. Aí ele termina dizendo: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto.
né? Mas ainda na nossa pequenez a gente pode observar. Quem tem, né, esse carinho pela natureza, quem tem essa vontade de conhecer a verdade, a realidade que nós vivemos, a gente vai observando isso, né? Conforme nós vamos evoluindo. É a mesma coisa aqui no mundo material. Conforme você vai adquirindo capacidades, né, por exemplo, dentro da sua profissão, no ramo de trabalho que você escolheu ali para seguir, conforme você vai se aprimorando, mais responsabilidade você vai tendo. Então, quando você começa numa empresa, você começa lá, né, no ABCzinho, até você ir demonstrando que tem capacidade, que tem condições, você vai sendo promovido lá pelo seu patrão. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Conforme nós vamos tendo condições e capacidades, nós vamos recebendo maiores responsabilidades. Por isso que Jesus disse lá, ó, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, todo esse conhecimento que a gente está tendo aqui, é bom que a gente reflita e utilize esse conhecimento em nosso benefício, em benefício do nosso próximo e em benefício do mundo em que nós estamos vivendo. E com isso estaremos trabalhando o egoísmo e o orgulho. Quer dizer, é como ele diz aqui, tudo é um encadeamento na natureza. Tudo. Ninguém tem, assim, no significado real da palavra, uma independência. Não somos dependentes. A gente tem que entender isso. Nós não somos dependentes, mas não temos essa independência total. Porque tudo está ligado a uma coisa chamada lei de progresso. E essa lei de progresso, ela foi criada por Deus e que nos rege. Então, estamos todos vinculados a esse processo de evolução. Por isso que Jesus disse lá que nenhuma ovelha de meu Pai se perderia. Pode demorar muitas encarnações, pode levar séculos, mas todo ser que você tem em mente neste planeta, vamos olhar só aqui para o nosso planeta. Todo ser que nós temos conhecimento da existência neste planeta, um dia será também um arcanjo, como ele falou aqui. Já foi um átomo, está progredindo, passando pela essa fase e vai chegar a ser um arcanjo. E teremos, nós todos, né? Teremos essas responsabilidades aí com a nossa natureza. Pode até não ser aqui nesse planeta, mas com certeza, como nós temos o nosso guia, que é o nosso Mestre Jesus, né? Ele é o nosso exemplo, é nele que nós temos que fundamentar as nossas ideias e seguir ali tudo que ele nos ensinou, todo o exemplo que ele nos deixou. Com certeza, um dia nós estaremos fazendo o quê? Governando um planeta também, sendo responsável aí por almas que estarão ali evoluindo, como hoje nós estamos aqui, trabalhando e evoluindo sob o comando desse mestre querido, né? Então a gente tem que pensar assim, e a doutrina vem nos esclarecendo isso muito clarinho mesmo. Como a gente ainda tem um tempinho ali bem bom, nós vamos entrar então no item 10, que ele vem falar de outro assunto muito interessante também, que é os espíritos durante os combates, né? Porque a gente fica assim, numa guerra, todos rezam para vencer a guerra, o lado A e o lado B. E aí os espíritos atendem quem? O lado A ou o lado B? Os espíritos estão ali amparando todo mundo, ajudando naquela guerra? Então é isso que Kardec vem questionar agora ali os espíritos e nos esclarecer a respeito disso. Então a primeira pergunta que ele faz, que é 541, ele diz assim: numa batalha há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças da luta. Quer dizer, existem espíritos de um lado da guerra, né, numa batalha, e existem espíritos amparando também do outro lado? E a resposta é sim. Sim.
né? Pois é, né, Braz? É quem o Senhor dos Exércitos estiver de lado. Mas ele diz assim, sim, e que estimulam a sua coragem. Então, eles estão ali. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Aí tem um esclarecimentozinho de Kardec que diz assim, assim, os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou por aquele povo, né? Existiam os deuses responsáveis pelos povos. Esses deuses nada mais eram que os espíritos representados por figuras alegóricas. Aí na 542 ele pergunta, numa guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido a favor do errado? Quer dizer, se numa guerra a justiça está sempre de um lado, numa guerra um está certo, né? Como é que os espíritos tomam partido a favor daquele que está errado? Aí é a resposta dos espíritos. Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Quer dizer, resumindo, no popular, eles querem é ver o circo pegar fogo. Não estão nem aí com o que vai acontecer com o picadeiro, com o palhaço, com os atores, nem com quem está lá assistindo. A diversão, o prazer desses espíritos é ver o circo pegar fogo. Então, a preocupação aqui, segundo a resposta que eles deram aqui, dessa pergunta, né, de Kardec, é que eles não estão preocupados com A ou com B, eles estão preocupados com o furdunço que é feito ali na guerra. Quer dizer, eles se comprazem com aquela confusão que é promovida pela guerra. Aí Kardec, os espíritos responderam, sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas... Perdão que eu estou lendo a resposta errada. A resposta era, é a justiça da causa pouco lhe importa. Então, aquilo que eu falei, eles querem a confusão. Aí Kardec foi e perguntou, certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Óbvio, né? Sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Vai depender do qual o pensamento desse general, né? Qual o objetivo? Se ele estiver com o objetivo útil, correto, ele vai ser amparado por espíritos que pensam assim. Se ele estiver com segundas intenções, com um pensamento destrutivo, com ódio, só com esse sentimento, ele vai ter também espíritos o intuindo dessa maneira. Por quê? Porque nós atraímos para perto de nós aquilo que nós pensamos. Então, nós vamos atrair espíritos de acordo com os nossos gostos, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos. Aí Kardec, então, pergunta, os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados com vistas à derrota? E a resposta, sim. Mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Quer dizer, eu posso ser intuída para fazer uma besteira, mas eu só faço se eu quiser, porque eu tenho livre-arbítrio, eu não sou obrigada, né? Então é por isso que a gente fala lá, o obsessor, ele vai te obsediar se você deixar. O obsessor vai te intuir a fazer determinadas coisas se você quiser fazer. Não tem como ninguém predominar e dominar o teu livre-arbítrio. A escolha é sua. Você pode ser intuído, sim, mas a ação é tua. Você não vai poder se livrar dessa responsabilidade, né? Aí ele continua. Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Então, a resposta foi bem clara. Os espíritos podem suscitar planos errados? Pode. Numa guerra lá que ele está falando. Pode. Agora, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode seguir ou não. Até porque uma criatura que está num comando desse deve ter um grau de inteligência, né? Para saber raciocinar e agir de maneira correta. Aí Kardec volta a perguntar, né?
O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos? Quer dizer, será que ele pode ter uma premonição, né? Através de uma visão, através de um sonho, através de uma audição mesmo, de ouvir alguma coisa sobre o que pode acontecer com o que ele está querendo fazer? E a resposta é frequentemente o que acontece com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração e lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Então, é aquela questão lá que eu não sei o número, mas que a gente sabe que existe, que nós somos influenciados 24 horas por dia por espíritos. Está bem aqui, ó, confirmando essa resposta aqui. É frequentemente o que acontece com o homem de gênio, o que lhe chama inspiração. Então, essa inspiração vem dos espíritos. E somos sempre inspirados. Estamos sendo sempre inspirados nos nossos pensamentos. Agora, essa inspiração vai ser boa ou ruim, dependendo do tipo de espírito que está ali me inspirando. Agora, eu é que sou responsável por atrair esses espíritos bons ou espíritos maus para junto de mim, para me trazerem inspirações boas ou ruins. Então, sempre a responsabilidade é nossa, é de cada um de nós. Aí ele diz assim: no tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Resposta: alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Porque a gente sabe que tem muito encarnado que está ali na guerra obrigado. A gente sabe disso, né? Muitos vão para a guerra, muitos vão para essas ações, assim, entre aspas, né, de policiais, ações violentas para poder combater os erros. É um combate da mesma maneira, a gente não pode pensar só na guerra. Muitos vão contra a sua vontade. E quando sucumbem, se afastam, não querem nem saber, porque eles não gostariam de estar ali. Agora, tem aqueles também que vão com prazer, né? Que adoram ver o circo pegar fogo e vão com prazer. E quando desencarnam, se por um acaso acontecer de sucumbir ali naquele momento, vão ficar ali e continuar. Aí Kardec nos esclarece sim, uma observação de ele coloca: nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que compreende a realidade. Então, está aqui Kardec esclarecendo, né, os desencarnes numa situação dessa. Normalmente o espírito fica ali perdidão, sem entender o que está acontecendo. Aos poucos é que ele vai chegando ao normal. Dudu coloca aí: acabou de ver o Gosto pela 15ª vez. Poxa, Dudu, vai gostar sim desse filme, hein? Mas é bom, né? Porque quando a gente vai assistindo determinados filmes, e com o conhecimento que a doutrina nos oferece, a gente vai entendendo muita coisa, né? E esse filme tem umas coisas aí bem interessantes que está bem de acordo com o que a gente aprende aqui na doutrina. Outro filme muito bom, né? Para quem ainda não assistiu e se quiser assistir um bom filme espírita, apesar dele não ser denominado um filme espírita, mas pela sua essência, pela sua história, né? É esse mesmo, Denise, que eu estou falando, Um Amor Além da Vida. Para mim é o filme que mais retrata a doutrina espírita de maneira simples e de maneira bem clara. Muito bom esse filme. Quem não assistiu, pode pegar e assistir. Continuando então na questão 547, para ver se a gente termina com esse assunto sobre as guerras, Kardec pergunta assim: os espíritos que se combatiam quando vivos
após a morte se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros, não é? Será que desencarnando de um lado, desencarna de um lado da guerra, desencarna do outro, eles vão continuar a guerra na espiritualidade? Resposta: nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar o seu inimigo e mesmo perseguir. Por que os espíritos falam isso? Porque nós não mudamos pelo simples fato de morrermos, né? De sairmos da matéria. Isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Você não vai virar anjinho nem diabinho depois que desencarna. Você vai continuar sendo o que você é. Então, se você estava lá na guerra, né, o exemplo que ele está falando aqui, se você estava lá na guerra odiando o seu inimigo, quando você desencarnar, você vai continuar odiando o seu inimigo, até que a sua consciência comece a trabalhar, a funcionar, você vai refletindo e vai ver que aquilo ali não tem nada a ver. Aí os espíritos respondem, né? No primeiro instante, ele ainda pode odiar o seu inimigo e mesmo perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter. Então, é o que você é agora, você vai continuar sendo como espírito desencarnado. Não pense que porque vai deixar esse corpo, vai deixar esse mundo material, que você vai virar anjinho e vai para o céu. Não é isso. Se você já quer ser anjinho, comece a ser anjinho desde agora, né? O Renato coloca aí, o que a pessoa sente após a morte? Renato, a pessoa vai sentir após a morte as consequências da vida que ela está levando agora. A vida que nós levamos agora é que vai dizer para nós o que vai ser de nós após a morte. Então, se eu estou, né, procurando me esforçar para ser um homem de bem, para seguir os ensinamentos do meu guia, mentor, que é o meu mestre Jesus, se eu estou nessa minha vida agora, trabalhando, me esforçando para ser um homem de bem, para agir de maneira correta, quando eu desencarnar, eu vou colher os frutos desse meu esforço. Vou ter uma morte, vou morrer e vou ter os benefícios desse meu esforço. Agora, se eu continuo lá ainda, não estou nem aí, se morrer, morreu, acabou, eu quero aproveitar a vida, eu quero elevar. Quando eu desencarnar, eu vou sofrer as consequências desses meus atos. Então, o que a pessoa sente após a morte é consequência, é resultado da vida que ela está levando agora, tá? Se não ficou claro, pode completar aí mais alguma coisa que a gente vai tentando esclarecer. Muito bem. Aí, Kardec perguntou aqui, na 547A. Houve ainda o fragor da batalha, quer dizer, em relação ao espírito que morre e continua lá inimigo, odiando o inimigo. E ele pergunta se ele ainda continua, né, vivenciando o fragor lá da batalha, e a resposta sim, perfeitamente. Você ainda está lá, ainda está sob aquela influência, não modificou porque morreu, né? Vai continuar, vai passar pelo período de perturbação ali, vai acordar ali, está ali, e vai continuar agindo da maneira que agia. É como ele disse lá em cima, até que as ideias vão se aclarando, né? Até que as ideias vão chegando a um entendimento, uma reflexão, aí a pessoa o espírito vai se transformando, né? E aí a 548, a última pergunta, ele diz assim: o espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? O espírito que está lá, vê o momento da morte, ele consegue ver essa separação da alma do corpo? Aí a resposta: há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes,
O espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar a consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada para o espírito, somente ele chama a atenção. E é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Então, olha só, ele perguntou lá, você vê, você está lá como espectador, é testemunha dessa separação do corpo? Nessas mortes assim, que são mortes rápidas, né, num primeiro momento a criatura não tem noção de nada, não sente nada. Então, Renato, você colocou aí, na morte a pessoa sente alguma coisa. O momento da morte, o ato do desligamento, não se sente nada. Você pode ficar tranquilo que morrer não dói. A experiência da morte, segundo os espíritos, nós temos toda noite quando vamos dormir. Então, toda noite, se você quer saber o que é morrer, é o que acontece com você quando você dorme. Você não sente nada. Você deita na cama, fecha os olhos e apaga. Isso é mais ou menos morrer. Só que a gente ali está dormindo, não está morrendo. Mas o processo é o mesmo. Você vai sentir depois da morte. Depois, como ele está falando aqui, depois que você começa a retomar a sua consciência, é que você vai sentir aquilo que eu falei antes, as consequências da vida que você está levando agora. Então, no momento, o ato de morrer, morrer propriamente dito, não dói. O que poderá doer é depois, as consequências que a gente vai ter que responder sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo agora quando encarnado. Então a gente vai passar pelo período de perturbação, mas sempre nós vamos ter o amparo dos bons espíritos ali nos socorrendo. Isso a gente não pode esquecer nunca. Nunca, nunca. Não estamos sozinhos. Mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, os bons espíritos responsáveis por esse momento nas nossas vidas estarão ali, estar junto a nós, né? O Brás coloca aí, agora tem uma coisa, a sensação do após-morte varia de pessoa a pessoa, como a Beth disse. Vai depender, é isso que eu estou falando. O momento da morte é igual para todo mundo, você simplesmente morre e não sente dor. Fica tranquilo que você não vai sentir dor. Agora, o que você vai sentir é assim, depois desse momento, você vai sentir as sensações, as consequências da vida que você levou. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito apegada a bens materiais, a valores materiais, quando ela desencarnar, o que vai acontecer? Ela vai sofrer, porque ela não vai poder mais utilizar. Então, por exemplo, se eu fosse, né, que eu não sou, graças a Deus, mas vamos que, como a gente sabe que tem pessoas que são assim, mas se eu fosse muito apegada a esse computador, quando eu desencarnar, eu não posso mais utilizar o meu computador. Então eu vou ficar sofrendo por isso. Né? Por isso que a espiritualidade nos diz, vamos nos desapegar desses valores materiais, porque essa não é a nossa verdadeira vida. Então, tudo aquilo que eu sou ligada, se eu não trabalhar na minha mente, que eu não preciso daquilo após a morte, o que vai acontecer? Eu vou estar morta lá sofrendo, minhas roupas, meu computador, minha casa, meus livros, e não posso, mas como a gente sabe que acontece. Então, quer ter uma boa morte, se prepara agora enquanto você está vivo, né? O Brás coloca aí, para ter uma boa morte tem que ter uma boa vida de equilíbrio e harmonia. Isso aí. É compreender, né? Entender esses ensinamentos que a doutrina nos oferece e colocar eles em prática. Não adianta só conhecer, é colocá-los em prática. Tá certo, Renato? Ficou esclarecido aí? Bom, meus amigos, estamos encerrando aqui os nossos estudos, que a hora ali já está presente. Deixa eu fechar aqui.